Eu vou contar uma história para todo mundo ouvir. A história de Gonçalo, o primeiro homem. Gonçalo era um homem que tinha muita força e um certo poder. E ele andava no mundo no começo dos séculos. Mas Gonçalo andava sozinho. Aí no caminho, no meio do mundo ele andando, ele encontrou dois rapazes. O nome de um se chamava Troça e Corda e o nome do outro se chamava Carrega Sítio. Aí Gonçalo, quando se topou, palestraram todos os três, e se conheceram, se apresentaram. E Gonçalo perguntou qual a função dos dois rapazes. Os dois rapazes disse que o Carrega Sítio tinha um certo poder com a espada dele de carregar um sítio nas costas. E Troça e Corda laçava uma mata de 10 hectares. Ele lançava seu laço de corda na mata, trazia os animais todos da mata para junto dele, escolhia o de comer, os outros ele soltava na mata de volta. Aí Gonçalo, quando soube disso aí, que eles dois tinham sua arte boa, Carrega Sítio, outras cordas, perguntou a Gonçalo: nós já te apresentamos para tu e dissemos nossa função, nossa profissão. Qual é a tua, Gonçalo? Gonçalo disse, respondeu: minha função, eu tenho força, muita força, e a minha força, tudo eu faço com essa espada. Então, juntou os três, foram andar, chegaram mais na frente, fizeram um rancho e foram morar os três. Naquele mês, disse: nós estamos precisando de dinheiro. Aí Carrega Sítio foi fazer uma empreitada com um fazendeiro muito rico, muita terra. Então, chegou lá, conversou com o fazendeiro, perguntou se tinha trabalho. O fazendeiro mostrou a ele muito serviço. Uma empeleitadazinha de 10 hectares de mata, para ele dar prontinha na lavoura. Então, Carrega Sítio, quando ele saiu, fez a empeleitada, o fazendeiro pensou que Carrega Sítio ia passar uns 2 anos fazendo a empeleitada. Mas Carrega Sítio, infelizmente, fez o trabalho numa hora. Plantou a sua espada na mata, levantou com tudo a 5 metros no chão e revirou, ficou a terra polida. Quando o fazendeiro viu aquilo, disse que eu não pago. Então, Carrega Sítio disse: não paga, você paga. Paga e não pago. Naquele mês, Carrega Sítio disse: vai pagar, não vou não. O fazendeiro é que não pagava, porque foi fácil demais. Aí Carrega Sítio já foi, não vai pagar, só fez apanhar a fazenda dele com casa, com tudo. Jogou em cima das paredes, jogou nas costas, disse: vai pagar, se não for pagar, eu vou jogar tudo, virar, emboicar tudo no mar. Aí o fazendeiro, quando viu aquele desmantelo: não, bote abaixo que eu pago tudo, ainda lhe dou um agrado, com medo. Aí Carrega Sítio, fez apoiar lá direitinho, puxou sua espada, botou nas costas. Então, disse: aí, cadê o meu dinheiro? Aí o fazendeiro pagou tudo. E Carrega Sítio voltou para casa. Chegou em casa, lá no rancho dele, mais Gonçalo e Troça e Corda. Aí disse: olha, agora tem um dinheiro para nós comer faz um ano. Já ganhei. Aí disse: pronto, tá bom, dinheiro já tem. Agora nós precisamos de arrumar comida. Aí disse: vai o Troça e Corda pescar aquela mata. Foi lá, Troça e Corda jogou o seu laço na mata, trouxe os bichos, trouxe para cá, para perto dele, aí escolheu. Ô Rick, Oi, apagou, foi. cadê? Olha, Não, é normal, pode continuar falando. e é. Aham. Tava tão aceso, nem que descarregou, né? É, não, é porque ele abaixa o brilho. Então, foram os três para a mata, chegou lá, trouxe corda, jogou sua corda, lançou sua corda na mata e trouxe os animais para cá, escolheram os bons para comer e soltaram os outros e vieram embora pro rancho. Chegaram cá, o tacho desses 3 homens comia, era um tacho que cabia 5 toneladas de comida. Aí, pararam os bichos todinhos, quando estava guisando, ajeitando. Aí disse: pronto, trouxe corda, fica ajeitando a comida e
carrega sítio para ficar retendo a comida que Gonçalo vai, mas trouxe corda, pra outra mata, pescar mais bicho, que ele comia muito. Era todo dia era para fuçar as matas. Aí foi, carrega sítio, trouxe e Gonçalo para mata, e trouxe corda e Gonçalo foi para mata. E o carrega sítio ficou fazendo a comida, preparando para os três comer. E quando a carne, preparou a carne, botou no tacho que estava fervendo no fogo, já estava cheirando. Aí o carrega-sítio se viu coisa feia. Pegou um bicho enorme, mas tão grande, que o carrega-sítio temeu. Aí o bicho era um bicho encantado. Aí disse para carrega-sítio, disse, carrega-sítio, ou a carne ou a vida. O carrega-sítio olhou para o bicho, teve tanto do medo, e viu ele tão grande que só fez dizer a carne. Ele só fez dar um chupo no tacho no fogo que estava fervendo. E chato, comeu tudo e foi embora. Aí que quando Gonçalo volta, mas o trouxe corda. Aí diz, cadê fulano? E a carne? Já está pronta para nós comer? Aí o carrega-sítio disse, ei Gonçalo, estamos perdidos, não tem nada para comer não. Por quê? Olha, quando a carne ainda estava cheirando, já estava carne boa de comer, o tacho aí fervendo. Levou um bicho aqui mas tão grande, que eu nunca vi na minha vida um daquele. E me disse, carrega-sítio, a carne ou a vida. Eu, claro que eu não podia, não vi que não tinha condição de brigar com um bicho. Eu digo a carne. Ele só deu um chope no tacho, quando fervendo. Foi embora tudo. E foi embora. Aí, Gonçalo, mas o Caçicora deixou, ô bicho mole. Ô coisa mole. Você não brigou com esse bicho? Já foi então, quem vai ficar o trouxe corda agora e vai carregar sítio e Gonçalo por outra mata para ali. Aí foi. No caminho, carrega sítio disse Gonçalo, nós vamos ficar com fome de novo, que carrega sítio não briga com aquele bicho. Aí assim fizeram. Quando voltaram, quando carrega sítio estava com a carne toda preparada, outras cordas que digo, o outro, né? A carne preparada, o bicho chegou de novo. Só fez dizer, trouxe corda da carne ou a vida? Trouxe corda, olhou pro bicho, viu o bicho tão grande e tão feio, enorme, que disse a carne. Ele chupou de novo e foi embora. Quando chega o Gonçalo, mas o outro, cadê a comida? Ah, Gonçalo, tem jeito não. O bicho é muito grande, é enorme. Ele me disse a mesma conversa que disse para carrega assim, ele disse para mim, ou a carne ou a vida, eu disse a carne, ele levou no chupo. Aí Gonçalo disse, vocês dois são dois moles, para mim era dois homens, mas dois moles. Aí, e vai os dois agora caçar na outra mata, que quem vai ficar fazendo a comida agora sou eu. Aí Gonçalo preparou as paras dele, botou lá num canto, logo certinho. E meteu o pau, preparou as carnes, quando estava cheirando no tacho de novamente. Aí o bicho chegou. Quando o bicho chegou, que disse, Gonçalo, a carne ou a vida, Gonçalo? Gonçalo olhou pro bicho e disse, bicho dos 600 diabos, nem carne, nem vida e nem nada. Tocou lá a espada, tocou lá a espada, tocou lá a espada, que devorou tudo em redondeza. Naquele meio, passou a espada, arrancou a orelha do bicho. Quando o bicho foi em cima da orelha, Gonçalo voou primeiro, pegou a orelha. Aí o bicho era encantado, aí disse, Gonçalo, me dá minha orelha. Gonçalo disse, não dou não. Você já deixou nós com fome já aqui 2 vezes e queria fazer as 3. E agora eu vou ficar com a sua orelha. E o bicho me deu minha orelha, que eu não posso ir pro meu reinado sem orelha, desenfeitado. Gonçalo, dou não. Aí o bicho foi quando chegou para Gonçalo e disse, Gonçalo, me dá minha orelha, teus 2 amigos são falsatu. Eles vão, quando eles chegar, nenhum deles 2 brigou comigo, não tiveram coragem. Tu brigasse. Quando ele chegar que ele vê isso aqui, essa bagaceira todinha que tu fizesse, eles vão ficar com medo de tu e eles vão usar truque para te dar fim. Me dá minha orelha. Aí Gonçalo foi e disse, pois então tu está dizendo que eles 2 são falsos a mim, vão dar fim a mim. Eu vou fazer assim, eu fico com a sua orelha comigo e você vai embora. Quando eu precisar, se ele me botar em perigo, aí sim, aí eu lhe chamo, o nome do bicho deu o nome dele, era Fubá. Aí Fubá foi-se embora, ficou Gonçalo com a orelha dele. Quando o carrega-sítio de Matrascora chegou, estava a carne pronta, comida à vontade, Gonçalo deitado numa rede, se balançando,
E a bagaceira de mato devorado dele torou na espada lutando, mas o bicho carrega sítio, mas as cordas quando viu, embotecaram os olhos, ficaram espantados. Aí foram, que nem o bicho disse, preparar um truque para Gonçalo. Disse, esse homem ninguém luta com ele. Aí naquele mês disse, aqui já tá bom, vamos andar mais. Aí saiu, o cara cá com seus troços. Gonçalo carrega sítio e outras cordas no mundo andando. Chegaram na frente, toparam uma grande pedra enorme, feito bem redonda, alta. Aí vai o trace-corda, mas carrega sítio e disse, ô Gonçalo, o que é que tem nessa pedra? Aí Gonçalo deixa aí nessa pedra embaixo, tem um reinado de um tuico muito rico e tem 3 filhas muito bonitas e tem muito ouro. Aí diz, vamos arrancar essa pedra para nós desencantar e nós matamos esse tuico, o gigante, e nós fica com as filhas dele e a riqueza. Aí Gonçalo já pôs para nós chegar lá, vai, carrega assim, dá um murro nessa pedra. Carrega assim, ajeitou o braço, ajeitou, pui, quando tentou o braço na pedra, não fez nada, na pedra nem doeu. Aí disse, vai não. Aí vai, tuas cordas, dá o teu murro na pedra. Tuas cordas, sentou o murro na pedra, nada. Aí Gonçalo disse, vocês dois estão fraquinhos, faça para trás os dois. Gonçalo preparou o seu braço de mágico, sentou na pedra, foi com tudo. A pedra virou para o outro lado, só ficou uma caverna funda que o cabo olhava, só via a escuridão para baixo. Aí disse, olha, a riqueza e o tudo está tudo aí embaixo, e as moças. Aí disse, o que é que nós faz? Aí Gonçalo, num ponto era muito, confiava demais nos seus amigos. Aí disse, desce fulano, não, desce. Aí Gonçalo disse, eu vou descer. Arrumaram um tacho que eles faziam comida, foi o Gonçalo desceu para baixo, barraram uma corda, trouxe corda, amarrou a corda, e pegou o Gonçalo, entrou dentro do tacho e desceram com o Gonçalo. O Gonçalo desceu para baixo. Aí disse, Gonçalo muito besta, foi e contou, disse, olha, eu vou descer, primeiro eu vou botar as 3 moças no tacho, são 3 puxadas que vocês vão dar para cima. Depois eu vou botar o ouro, são mais 3. E a 7ª sou eu que vou vir para isso seguir a viagem. Tá certo, Gonçalo. Aí botaram o tacho, Gonçalo desceu. Quando Gonçalo chegou lá embaixo, era um reinado do tuico muito bom, muito bonito, chique, bacana. Aí Gonçalo só fez, se parou numa mesa, foi beber do bom e do melhor. Naquele mês chegou o tuico, quando o tuico disse que viu o Gonçalo lá bebendo e comendo na mesa dele. Aí disse, Gonçalo, com qual ordem tu come e bebe na minha mesa? Aí Gonçalo disse, com a minha. Aí o tuico disse, para tu beber e comer aí, primeiro nós temos um joguinho. Aí disse, qual é o joguinho? Disse, o jogo nós vamos ali para um salão. Cada um dá um murro no pé do vidro do outro. O que conseguir, o que ganha, que conseguir matar o outro, aí come e bebe nessa mesa aí. Gonçalo disse, pronto, então vamos para lá. Chegou lá, o tuico disse, pronto, eu vou dar o meu primeiro. Ansioso até de matar o Gonçalo, e o Gonçalo pequenininho. Aí então, Gonçalo foi e deu o pé do vidro para o tuico. O tuico sentou seu bração enorme. Foi pitindo o Gonçalo rodou que nem um pinhão, bateu os 4 cantos do salão e se equilibrou em pé, tá pro morto, ajeitou. Aí disse, pronto, agora é minha vez. Então o gigante deu o pé do vidro também para Gonçalo. Aí Gonçalo preparou o braço dele. Foi PT que arrancou a cabeça do tuico que voou longe, só ficou o coipo. Aí pronto. Aí foi quando o Gonçalo ficou pro dono do reinado do tuico.
O Turco morreu, acabou. Então Gonçalo vai e bota as três moças, o carrega-cite botando o tacho lá de cima. Ele bota uma moça, ele puxou, botou outra moça, ele puxou, botou outra moça, ele puxou. Aí depois eles contaram, quando foi depois o ouro. Botou uma vez, botou a outra, botou a terceira, aí disseram pronto. Aí os dois caixões foi quando queriam dar fim a Gonçalo. Aí cresceram o oi, ficaram meio ariscos, aí disseram, olha, vamos botar o Tasmã, vamos deixar Gonçalo lá dentro. Lá ele se acaba, que ele não vai sair daí nunca. E nós vamos embora. Aí Caracá pegou uma das moças do Turco, a mais bonita, eles dois pegaram o ouro todinho e foram embora e deixaram Gonçalo lá dentro do buraco. Aí Gonçalo, quando ficou lá no reinado, já estava com 3 dias que os cabos andavam no mundo, tudo rico, comendo e bebendo com o ouro que Gonçalo conseguiu. Aí vai o Turco já lá dentro do buraco fedendo, Gonçalo já estava que não suportava mais. Aí foi quando o Gonçalo nessa hora se lembrou, aí disse, pegou a orelha do bicho que ele lutou, fubá, aí disse, fubá, a hora me socorre. Aí o fubá bateu na boca da caverna, aí disse, eu não te disse, Gonçalo, que aqueles teus dois amigos eram falsos a tu, que eles iam ter medo de tu. Aí Gonçalo disse, tire-me daqui que eu lhe dou sua orelha. Aí o bicho botou a cauda ali no buraco, o Gonçalo enrolou a mão, o bicho só deu uma rabisaca na rabeta aqui, chape, Gonçalo voou em cima. Aí, ponto, Gonçalo, tá livre, me dá minha orelha. Aí o bicho era encantado. O Gonçalo deu a orelha dele, ele apregou de novo e foi embora. E o Gonçalo seguiu sozinho, sem nada, só com a espada dele. Aí o Gonçalo andou, quando chegou na frente, já estava com muitos, nem mais de ano. Eles dois, Caracá pegou uma moça das mais bonitas e a outra botaram de empregada, a mais feia. Aí, quando o Gonçalo, há um ano de viagem no mundo, topou com carrega-cite, trouxe corda de novo, estava bem apregado num canto. Aí ele se deu de amigo de novamente. Eles enganaram o Gonçalo, ajeitaram, disseram, o ouro não já gastou, só tem um tiquinho. E a tua moça tá aí, que era mais feia. O Gonçalo não tinha problema com ele, não tinha gogó. Ele pegou a moça mesmo mais feia para ele e ficou mais ele. Só que eles com medo de Gonçalo, pô, toca fazer plano para preparar uma tragédia para dar fim a Gonçalo. Aí começaram, Gonçalo ali deitado, tudo aliviado. Aí o carrega-cite, outras coisas começavam. Ô Gonçalo, onde é a tua vida? Que nós quer, você é um homem muito poderoso, nós quer zelar da tua vida, nós quer cuidar e tudo. Aí Gonçalo começava enganando ele, deitado na sua rede, aí dizia, a minha vida é aquele pé de árvore ali. Eles corriam, eles dois, para Gonçalo saber ensaiar. Chegava lá, limpava, aguava, barria, agitava, pensando que era Gonçalo enganando. Aí Gonçalo dava uma risada. Aí, ô dois leves, nem aí não, a minha vida é aquele pé de flor. Eita, eles corriam de novo, limpava, barria, botava, aguava. Aí Gonçalo naquele mês se abestalhou de novo. Aí disse, ô dois leves, dois tolos, minha vida nem é pé de árvore, nem é pé de flor. A minha vida é essa espada. Aí descobriram, aí disse pronto. Quando Gonçalo dormiu, nós demos fim a ele. Quando foi à noite, prepararam uma caeira de lenha enorme. Quando Gonçalo dormia, pegaram a espada de Gonçalo, que era a vida dele, botaram no meio da caeira de lenha e sentaram gasolina e fogo. E correram no mundo. Caracá com sua mulher no meio do mundo. Ficou Gonçalo lá naquela agonia, o fogo lá, o arvoredo de fogo subia, esquentava cada vez mais. E Gonçalo já naquelas agonias, já morrendo, e a espada dele na maior quentura dentro do fogo. Aí Gonçalo, naquele meio, quando estava no último suspiro, ainda criou coragem e bateu de mão uma reiúna que tinha no pé da parede, sentou a reiúna dentro do fogo, que explodiu o fogo com tudo, barreu. A espada dele, que era a vida dele, voou, e ele caiu. A espada voou, quando chegou na frente, ela
pousou lá num canto, caiu lá. Aí foi esfriando e Gonçalo foi melhorando. Foi esfriando e Gonçalo foi melhorando. Aí quando ele melhorou, ele foi lá, buscou a espada, limpou ela todinha, ajeitou, que era a vida dele. Aí disse, ó, dois covardes. Os dois covardes me deram, tentaram me dar fim, me enganaram. Aí pegou o malotezinho dele, a mulherzinha dele, e tocou para ir andar. Aí ele morava num. Dessa vez, para ele sair daquela como tem um mar, então ele tinha que atravessar uma ilha como o Rio São Francisco, mais ou menos, de a nado, para atravessar para o outro lado. Então, quando Carrega-Cita e Toscora fizeram essa maldade com ele, mas Gonçalo era limpo, era muito poderoso e forçoso, mas ele era limpo de coração, não tinha maldade com ele, só fazia caridade. Quando Gonçalo chegou na beira desse rio, estava Carrega-Cita e Toscora. Ele não quis mais prosear com ele, não quis mais amizade, fazer amizade com ele, mas também nada mal tentou fazer. Carrega-Cita e Toscora mergulhou nesse rio, com a caracá com sua mulher e seu fado nas costas, para atravessar para o outro lado de a nado. E Gonçalo mergulhou atrás também com o malote dele e a mulher dele, e meteram o barco. Quando vai chegando no meio do rio, Gonçalo olha, lá vai, Carrega-Cita, engolindo água, morrendo, que não estava aguentando mais, cansado, o rio muito longo. Gonçalo mergulhou por debaixo com toda a carga que ele estava com ela nas costas, com tudo, e levantou e meteu o braço. E quando já vai perto do final do rio, olhou, trouxe corda também, virando os olhos, bebendo água e mergulhando, vai afundando, que Gonçalo mergulhou por debaixo, arrastou com tudo e jogou do outro lado. Aí quando chegou do outro lado, aí Gonçalo se despediu dele, eles foram pedir perdão e tudo mais. Gonçalo disse, vocês eu perdoo, mas eu não quero mais, nem quero mais amizade com vocês, nem vou andar mais com vocês mais. Sigo o caminho de vocês, que eu sigo o meu. E terminou a história de Gonçalo, o primeiro homem.